A Bíblia fala, irmãos, que em parábola, é claro, mas nós vamos aplicar aqui, que Deus, que é dono de todas as coisas, como foi feito menção aqui no ofertório, que Deus presenteia todos os seus filhos com virtude. Talento é virtude. Pessoas olham nossos pontos negativos, né? Nossos pontos infrutíferos, e apontam isso, e aí isso começa a ficar muito vivo em nós. Mas nós temos, irmão, que resgatar uma verdade acerca de nós mesmos. Na verdade, irmãos, a bem da verdade é que nós recebemos da parte de Deus foi virtude. Todos nós temos virtudes. Você sabia que as pessoas comumente gostam mais de outras do que de si próprio? Sabia que nós estamos vivendo uma fase de pessoas inconformadas, tristes consigo mesmo? O texto aqui vai dizer que um viajante, né, um senhor, dono de bens, viajou, mas chamou os seus servos e deu a todos. Aqui eram 3. Plenitude, deu para todos. O quê? Virtude. Virtude. O Deus que sonda o coração, o Deus que conhece a capacidade, o Deus que conhece até aonde eu vou e com quem eu vou me encontrar no caminho, segundo o cálculo de Deus, fechadinho, perfeitamente fechado, do quanto eu vou caminhar e do número de pessoas que eu vou me encontrar no caminho, Ele me dá a virtude, na medida certa. Porque o texto diz que foi dado para cada um, segundo o quê? A sua capacidade. Começa, irmãos, Jesus Cristo, tirando de entre nós o quê? As comparações que nos faz um magoar o outro, um se sentir inferior, outro se sentir superior. As diferenças que existem entre nós, elas não são diferenças para nos fazer entrar em conflitos, um invejar o outro, um querer ser o outro, não. A diferença que há entre nós, segundo a parábola, está só para receber mais ou menos responsabilidade diante de Deus. O que difere um cristão do outro é só o nível de responsabilidade no reino que um e outro hão de receber. Vocês sabiam que se os nossos dedos fossem iguais, nós teríamos muita dificuldade de pegar as coisas? Sim, vocês estudam isso, né? Vocês sabiam que nós teríamos muita dificuldade de catar as coisas? Seriam mãos inúteis se os dedos fossem todos iguais. Essas diferenças, doutorito, elas são, como é que eu vou dizer, de forma minuciosa, calculadas, para que a mão seja o mais efetiva possível. Então, a diferença, irmã André, no tamanho e na feitura dos dedos, é só para que a mão, entenda, não é em prol dos dedos, é para que a mão seja plenamente efetiva. Mas todos exercem o mesmo nível de importância para o funcionamento da mão. É claro que o dedão ele só é efetivo se ele estiver fincado nessa posição da mão. O que muda é isso, irmão. O que muda, na verdade, não é o tamanho, não é a forma de cada dedo. O que pode atrapalhar o funcionamento da mão é quando algum desses dedos
são deslocados desse lugar para outrem. Eles se igualam no fechar, ó. Eles nivelam na hora que fecha. Então, para cada um segundo a sua capacidade. Veja, esse mais grosso, ele vai ter uma carga mais pesada. O mais fino vai trabalhar em equilíbrio, que não precisa de uma estrutura. Então as virtudes são derramadas sobre os servos de Deus, pensando no reino de Deus, não pensando na individualidade de cada servo. Os dedos têm as suas características próprias, Deus pensando na mão, e não no dedo na sua individualidade. Então, meus irmãos, a parábola, ela começa dizendo que para todos os servos foi entregue talento, virtude. Eu e você, no reino de Deus, temos virtude específicas para a atuação nesse reino. Por que eu estou dizendo isso? É porque pode ser que ao final desse estudo, eu, você, nós, chegaremos à conclusão de que o fato de eu estar quieto até aqui, esperando alguém fazer algo, pode ser resultado de um talento enterrado. E pelo que nós vimos na parábola, enterrar talento resulta em ser lançado, a consequência de quem enterra talento é ser lançado fora do reino, é ser colocado num lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É ser lançado num lugar em que há ranger de dentes. É muito sério. Aprendi isso com o senhor, pastor Rogério. Ele está ensinando, ele diz, isso é muito sério. É muito sério. Você conhece o talento que Deus te deu? Você é que dedo no processo? Primeira coisa, que talento eu recebi? Qual é o meu talento? Qual é a minha virtude? Para o reino de Deus. Porque o texto diz que ele distribuiu para os seus servos. Quais dos servos? Partiu para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, os seus dons, as suas virtudes. Não disse chamou o servo A e o servo B. Quantos servos esse homem tinha? 3. E olha bem, quando um dedo coloca em prática o talento que chega sobre ele. O texto vai dizer que o que recebeu 5, negociou, trabalhou, vamos falar de trabalho. E quando o Senhor retornou, ele tinha 10. O que aconteceu? Dobrou. O que recebeu 2, quando o seu Senhor chegou, ele também tinha conseguido 4. O que ele fez também? Qual foi dos dedos, dos 2 dedos diferentes,
capacidade diferente, qual foi dos dois que mais produziu? Resultado igual, 100% no resultado. Recebi 2, entreguei 4. Recebi 5, entreguei 10. Quem produziu mais? Viu como eu não preciso ter o mesmo talento do irmão para produzir o que Deus espera de mim, que é o 100%? Pegou aí? Quem pegou diz amém. Se eu tivesse o talento do pastor tal, do irmão tal, da irmã tal, eu também faria. Não, irmão, você tem. Você tem, porque você é servo, então você recebeu um talento. A pergunta é, já dobrou esse talento? Se o dono dos bens, o dono do talento chegar hoje, o talento está dobrado ou está enterrado? Eu tinha um amigo que jogava bola, futebol. Aí, numa andada de bicicleta, na garupa, deu uma distraída lá, o dedão. Acontecia isso muito. O dedão no raio traseiro. Quem é do interior sabe do que eu estou falando. Decepou o dedão do pé dele. Sabia que ele não conseguiu mais equilibrar para jogar bola? Tirou do dedo do pé esquerdo, né? Então, quando ele firmava para movimentar, ele não conseguia mais equilibrar. Sabe por quê, pastor René? Pela ausência de um dedo só do pé. Perdeu o equilíbrio. Uma estrutura tamanho, um corpo tão complexo, né? Cheio de... Mas tirou só um dedo, desequilibrou. Conheço um outro que perdeu um pedacinho do dedo mindinho, não tem a mesma força mais na mão. Mantém a mesma estrutura do braço, tal, mas não consegue mais a pegada. Trabalha no serviço braçal e reclama todos os dias, porque não, só perdeu uma pontinha do dedo. Não está entendendo? Ei, a sua virtude enterrada está desequilibrando toda uma estrutura. Não, vou falar diferente, me perdoem. A minha virtude enterrada desequilibra todo um funcionamento do reino. Qual é a sua virtude? Qual é a minha virtude? Os dois, ao receber os talentos, o que recebeu 2, poderia ficar preocupado. Por que eu só recebi 2? Entenda aqui uma coisa, irmãos. O talento é de Deus, e Ele entrega para quem Ele quer, no tempo que Ele determina, que Ele resolve entregar, e na quantidade que Ele quer entregar. O que acontece entre nós? Nós não conhecemos esse instituto, e nós deixamos que sentimentos inundam a nossa alma. Inunda a nossa alma, por quê? Porque nós ficamos achando o seguinte, que Deus está privilegiando alguém, que Deus está fazendo acepção de pessoas, e todos esses sentimentos fazem com que aquilo que a mim foi confiado fique parado. Mas o talento, na vida dos dois aqui, nenhum ficou olhando para o outro que recebeu menos, nem o que recebeu menos ficou olhando para o que recebeu mais. Os dois se propuseram a movimentar, a trabalhar o talento.
Meus irmãos, esse livro ele é recheado de promessas. Não resta dúvida que Deus quer o nosso melhor. Não resta dúvida que Deus quer o melhor para a congregação, que Deus quer o melhor para os seus membros. Mas bem aqui, irmãos, há um encaminhamento que faz a diferença na vida de cada pessoa, na vida da igreja. A disposição para movimentar, para negociar os talentos que foram colocados. Agora, pastor, corre risco? Corre. O que vocês acham que o dono dos bens, iria dizer, vamos pensar aqui num quarto recebedor de talento, que quando Jesus chegasse, ele ia dizer o seguinte: eu recebi o talento, trabalhei, granjeei, o Senhor viu, só que ao final, ele não dobrou, mas o Senhor viu. O que vocês acham que ia acontecer? Ei, o que Deus quer de mim e de você é a coragem para arriscar, para se expor com o talento. Quem dá o resultado é Deus. Quem assegura o resultado é Deus. Um dia eu vi meu pai conversando com outro trabalhador, é vivo, né? Chama Garotão. Eu era menino, pequeno, e eles estavam na fazenda, num rancho, e eu fui tirar férias lá. E aquilo ficou na minha memória, porque meu pai dizia o seguinte: Garotão, você já parou para pensar que eu e você, 5 filhos, e uma esposa que não trabalha, a gente ganha um salário mínimo. Você já parou para pensar que tem alguma coisa aí estranha, que esses meninos estão tudo se alimentando, estão todos vestidos, estão todos estudando, porque todo jeito que eu movimento essa quantia, não bate. E não bate mesmo, irmão. Por mais difícil que seja, por mais precária que seja a criação em termos de provisão, uma família com 5 filhos, uma esposa que não trabalha, um salário mínimo, e ainda no interior, irmão, recebe visita. E as visitas chegam para ficar mesmo. O que é isso, irmã Lília? É porque eles conseguiram criar os filhos? É porque eles receberam um talento pequenininho, só mão de obra, a capacidade de produção só força bruta, e nós sabemos que força bruta, remuneração é pequena, mas eles não pararam, missionária, eles trabalharam esse único talento que eles tinham, que era o quê? Força bruta, carregar peso nas costas. Como eles movimentaram o talento que Deus deu, Deus fez as coisas render na vida deles. Criaram os filhos. Mas nós hoje, irmão, olhamos para o talento e falamos: só isso? Não, isso aqui é muito pouco. Eu só sei cantar um hino. Eu fui conversar com um tocador de violão. Sabe o que ele me falou, varão? E ele toca muito. Culto é com ele mesmo. Igreja lá não fica sem violão, não. Ele falou assim: olha, eu nunca fui em escola, em negócio de escola de música. Eu só sei 3 notas do violão. Acho que são muitas, né? São muitas. Ele falou assim: eu só sei fazer 3 notas. E todo hino tem que ser encaixado nessas 3 notas. Irmãos, mas ele faz isso com tanto amor, com tanto prazer, que eu nem sabia, eu não sei muito de música, mas assim, pelo menos, eu sempre achei uma maravilha de hinos cantados, e ele tocando. Ele falou: pastor, só sei 3.
Se eu pensar na quarta, eu já travo todinho. Eu só dou conta com 3. Mas foi o talento que Deus me deu. Mas eu nunca deixei um culto sem meu violão funcionar. O senhor deve estar assustado aí, né? É difícil demais, não é? Pois é, ele só sabe 3. E ele está desde novo, já tem idade, tocando na igreja, os hinos da harpa. Olha o tamanho. Se fosse eu, não iria. E ainda ia dizer para Deus, eu não posso tocar. Se o senhor quisesse que eu tocasse, o senhor me daria talento sobre música. Ele entendeu diferente. Obrigado, senhor, porque confiou 3 notas a mim. Um dia eu vi um jovem, falou para ele, chegou um jovem bom de violão, e falou para o pastor lá, dizendo, pastor, ou eu ou o irmão das 3 notas, porque realmente ele não tem como, ele estraga tudo, a melodia. Aí o pastor falou para o menino assim, o menino sabe essas notas, e as que ainda vão, ele já conhece as que vão criar. Aí ele foi para o pastor e falou com razão, né? Falou, não dá. O cara só fica em 3, atrapalha tudo. Aí o pastor, que já não é menino, né, disse, então você sai. Por quê? Porque você vai ter muitos espaços, muitas oportunidades. Porque você sabe muito, tem muito talento. Ele não, ele fica. Porque é só aqui que ele pode, porque ele só sabe isso aí mesmo. Eu tenho talento, você tem, nós temos. Cadê ele? O que ele está fazendo? Cadê esse talento? A sua vida, eu posso falar isso aqui com muita tranquilidade. Você está vivendo bem, mas a sua vida poderia estar muito, mas muito melhor, se você estivesse trabalhando os talentos de Deus, em prol do reino de Deus, certo de que é Ele que dá o resultado. O que o texto revela além disso? Quando ele vai, assim, veja que cada um tem que prestar conta do seu talento. É uma lição importante isso aqui. Constantemente nós temos pessoas com procuração, ou sem procuração, tentando fazer prestação de conta de outra. Meus irmãos, quando o Senhor voltou, cada um prestou conta de si. Quem está entendendo isso diz amém. Meu irmão, o que eu tenho que me preocupar na obra de Deus é com o talento que Deus confiou a mim. E procurar de dia e de noite colocar isso em prática. E procurar de dia e de noite melhorar. Aquilo que não deu um bom resultado, que não rendeu bem ontem, eu deixo fazer aquilo e vou aprimorando, e vou aprimorando. E vou aprimorando. Mas não adianta eu querer deixar meus 5 talentos aqui e querer agora ajudar o irmão aqui a prestar conta de tudo. Não. Todos os indivíduos que estão fazendo prestação de conta, que estão medindo, acompanhando o talento do outro, o dele está abandonado. O dele está enterrado. O dele está largado. Como muda isso? Como facilita isso, irmão? Eu só preocupo com a prestação de conta do talento. E todo dia eu vou ver que eu poderia ter melhorado, que eu poderia ter feito render mais. Agora, o que acontece aqui com o terceiro servo, que recebeu 1 talento? Ele disse assim: quando eu recebi o talento, vou ler aqui o 18, né? Mas o que receberam 1 foi
e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí no 24 vai dizer, obrigado, evangelista Boaz. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Veja, todos nós sabemos com quem é que nós estamos lidando. Nós até fingimos que está tudo normal, que nós não temos responsabilidade nenhuma. Eu não sou o pastor da igreja. Qualquer problema, isso aí, graças a Deus que eu não sou o pastor da igreja. Mas no fundo, nós sabemos que nesta obra, esse templo aqui, de alguma forma, nos remete, né, a uma obra, né? Todos nós aqui sabemos que nós temos algum talento para esse reino. É claro que não é o de pastor dirigente, mas tem um talento aí acerca desse reino. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Ele disse, eu te conhecia. 24, irmão, nós estamos, Mateus 25, versículo 24. Eu te conhecia, e eu te conheço bem, eu sei que o senhor é muito duro, homem duro, que ceifa, colhe aonde não plantastes, e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Jesus fala para ele assim, você está reprovado e rejeitado porque você me conhecia. Veja, não é um viajante que passa, é alguém que morava com os servos, que resolve fazer uma viagem. Havia convivência. Nós temos convivência com o Espírito Santo, irmãos. Ele tem nos ajudado. Ele tem nos tirado de vários laços e embaraços. Ele tem trazido respostas, providências, encaminhamentos de vida. Nós sabemos sim quem é Ele. Todos nós já tivemos experiência com Ele. E todos nós já vimos Ele levantando e já vimos Ele derrubando pessoas. Todos nós aqui. Mas eu fiquei tranquilo. O que eu fiz? Enterrei o talento. Está aqui seu talento. Virtude, irmão. Virtude é para movimentar. Dons é para movimento. Quando você vê falar do Espírito Santo, não tem como você não pensar no sopro. É um vento veemente. Lá no princípio ele já estava, pairava, né? É um movimento, e agora pairava sobre as águas, sobre o firmamento, sobre o nada. O Espírito Santo, onde ele está, há movimento. Nós estudamos aqui esses dias na vigília, a promessa é, onde você colocar as mãos, prosperarás. Colocar as mãos quer dizer trabalhar, movimentar. Jesus chama o homem para o meio, mas o homem não podia cumprir os requisitos de trabalho. Por quê? Porque o homem tinha uma mão mirrada. Primeira providência de Jesus Cristo nas nossas vidas é curar nossas mãos, tirar toda a mirra, tudo que é
de travamento, tudo que há de paralisia. Para que todos nós, ao chegar ali, tenhamos trabalhado para o reino. Qual é o seu talento? Você tem arriscado esse talento de que forma? Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo. Aí eu entendo, né? Não basta ser servo. Tem que ser bom e tem que ser diligente. Por que mal? Não tem como o homem ser mal para com Deus. Maldade nenhuma pode atingir a Deus. Isso fica claro para os irmãos? Maldade nenhuma pode atingir a Deus. Deus é blindado de toda reação maléfica do homem, dos anjos, dos demônios. Ele é Deus. Mal, por quê? É porque ao movimentar o talento, ao trabalhar o talento, as pessoas que estão por perto usufruem daquilo que é granjeado a cada dia. As pessoas que estão por perto, elas passam a ter uma vida melhor a cada dia. É importante, irmão, você olhar para o lado. Olha o que eu estou dizendo aqui nesta noite. É importante você olhar para o lado. Passado alguns dias de convivência, você perceber que pessoas que estão por perto estão melhor. É bom demais olhar as pessoas que caminham por ali, naquele mesmo trieiro, eles estão melhor de saúde, eles estão melhor psicologicamente, eles estão mais animados, eles estão mais felizes, eles já realizaram alguma coisa e passaram a sonhar, a partir de algum modo do seu jeito de viver, algum tipo de influência, algum tipo de entrega, de algum bem, de alguma coisa boa. Por outra ótica, nós temos que ver também se nós não temos sido maus. Porque, veja, quando eu enterro o talento, o que você quer sério? Já vou terminar. Só sobra eu. Quando eu enterro o talento de Deus que foi lançado sobre minha vida, só sobra eu no contexto do homem caído. Aí, meu irmão, aproximou, machuca. Aproximou, é adoecido. Porque uma estrutura em estado avançado de putrificação só traz o quê? Dissabor para quem gosta. Quando eu enterro a virtude, só sobra uma carcaça apodrecida. Se há alguma coisa em nós que vale alguma coisa, é aquilo que desce do céu sobre as nossas vidas. Para eu me tornar sal da terra, tem que vir uma porção de sal, para primeiramente estancar, parar esse avançar de podridão. O sal chega e estanca.
As moscas não têm mais ação. Para eu ser luz como referência ao mundo, eu preciso receber esse facho de luz sobre mim. Mas se eu pego essa luz e enterro, se eu pego o sal e enterro, primeiro, eu não tenho como ser um farol de escape para o mundo. Eu falava isso no ITA, quem assistiu lá a aula. Alguém do ITA aqui? Daiane Bihai, Daiane. Ah, muito bem, fez uma foto lá. Podia pelo menos colocar lá. Olá, professor. Tá, né? Pastor Carlos Eduardo está ensinando. Aí ele diz: Pastor Silas, eu posso agradecer a todos os irmãos que fizeram um clamor para que eu voltasse a dar aula no ITA? Aí o pastor, pode. Aí ele, vocês viram isso ontem, né? Aí ele, como é que é o nome? Cíntia, a esposa dele. Aí ele, eu quero agradecer aqui a Cíntia, minha esposa, pelo clamor que ela fez. Para mim, na verdade, 400 alunos, só foi a esposa dele mesmo que fez um pedido para ele voltar. Mas enfim, ele estava bem feliz com isso, né? Eu dizia, eu sou luz em que aspecto? Não é para iluminar o mundo. O mundo jaz nas trevas. Eu sou luz para estar daqui, irmão, e alguém que está lá perdido na escuridão, olhar e ver um facho de luz, ainda que pequenininho, e agora ele tem uma referência para sair daquele contexto. Mas se eu pego esse faroletezinho e enterro, quem está lá no mundo continua perdido em trevas, não tem rumo. Eu me torno mal. Eu sou mal com todos aqueles que estão em trevas e gostariam de sair, só não tem uma referência para sair. Mas se eu tivesse ficado com a minha lanterninha ligada aqui, ó, estrategicamente, não precisa fazer mais nada, só manter ligado. Alguém lá dentro daquela escuridão vai ver, e vai, aí sim, vai ver uma luz, né? Então lá fora tem claridade. É um farol, irmã Luciene, para quem está perdido no inferno. Ele, em algum momento, ele vai ver o farolzinho. E aí, o que a gente faz quando estamos no escuro? Né? O navegante, né? Como é que ele encosta? Como é que ele chega em terra firme? Tem um farol lá bem posto, estrategicamente localizado. E de muito longe, o capitão já é aquele farol. Mas esse farol foi enterrado, ele não consegue ancorar. Por que isso é mal? Mal porque não conseguiu pensar que o granjear ia alcançar outras. Veja que a situação dele é cômoda. Ele viveu bem sem o talento. Quando o Senhor chegou, ele estava de boa. Olha, tá aí. Não é pela sua necessidade. O talento chega é pela necessidade de outrem. Dons é para outrem. Veja que quem tem um dom de cura, normalmente quando está doente, precisa de alguém orar por ele. É incrível isso, né? Quem tem um dom de cura, quando adoece, ele tem que pedir, pelo amor de Deus, uma criança, meu filho, ora por mim. Ele não dá conta de dizer, essa doença sai. Aí ele vai lá, ele está com gripe, não dá conta de repreender o vírus na vida dele. Porque o Deus deixa claro isso. O dom é para o outro. Deus tinha um período, né, que Deus me usava muito para curar. Mas quando eu adoecia, eu chamava o Silas, a Geisa, meu filho, ora aqui, bota a mão na minha cabeça, faz alguma coisa. É assim, o dom é para o outro. Só que enquanto Ítalo está granjeando aqui os 5 talentos dele multiplicando, eu estou aqui de lado, eu estou sendo beneficiado com esse movimento. Enquanto eu estou aqui com meus 2 talentos movimentando, Jorge Boaz aqui está sendo, e aí daqui a pouco estão todos alcançados, todos envolvidos com a virtude. Negligente. O que é a negligência? Sabe o que tem que ser feito, sabe como que deve ser feito,
Porque o servo, necessariamente, ele conhece o seu senhor. Então ele sabe o que é para ser feito, como que deve ser feito, mas opta por ficar quieto. Você sabe como que você ganha uma alma para Jesus. Pessoas que precisam de Deus têm conversado contigo. Você tem tido oportunidade variadas para fazer o bem a outrem. Você sabe sim o que fazer. Nós sabemos sim o que fazer e como fazer. Mas por vezes somos negligentes. Sabe o que Jesus fala aqui na parábola? É claro, aqui está referindo a ele. Você poderia, ao invés de enterrar, ter dado a outra, que tivesse coragem de movimentar. Você poderia ter dado a outra. Sabe por que ele deveria ter dado? Porque a virtude que eu recebo, se eu resolver doar, ela não exaure, não. Moisés, o sogro dele disse, passa isso para outros. E ele, só que continua a mesma porção na vida dele. É aquele azeite que enquanto tem vasilha, pode despejar que não acaba. Você poderia ter dado para outro. Por isso, irmão, que nós temos que apressar com esse negócio. Arce 22, ela é conhecida como uma igreja de formação de obreiros. Eu falei para uns companheiros nesta convenção, que se nós ficássemos 30 dias fora daqui, eu e aquela equipe que saiu, isso aqui continua funcionando sem nenhuma alteração, sem nenhuma intercorrência. Você que canta, ensina alguém a cantar. Você que prega, além de continuar pregando, ensina alguém a pregar. Você que já descobriu alguns métodos de leitura de Bíblia que é eficiente, procure compartilhar isso com alguém. Você que consegue interpretar sonhos, começa a mostrar para os outros como é que você chegou nesse ponto. Difunda suas virtudes, irmão. Eu estou vivendo essa fase, eu conto tudo, compartilho tudo, e eu não vou segurar nada. Mas eu já vi alguém repetindo e deu certo lá também, já passou para outro e foi, e está indo. Porque sabe como é que vai ser a prestação de conta, irmã Érica? Ela é particular, individual. Mas, tudo aquilo que eu lançar sobre as águas, depois de muitos dias, eu vou encontrar. O que eu lançar na sua vida, irmão, lá na prestação de conta vai dizer aqui, Gisele, o seu esforço pequenininho com aquele talento, mas Wesley pegou de uma parte da semente que você recebeu, plantou noutra lavoura e a sua cota é devida. Deus é justo, irmão. Você poderia ter dado aos banqueiros. E aí, quando eu chegasse, eu ia receber com juros. Resultado: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá abundância. Jesus disse assim: eu vim para que tenhais vida e vida, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, ou que tiver enterrado, até o que tem enterrado lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, está tudo estruturado
para você mover o talento que Deus colocou na sua vida, para que o reino dele venha crescer. Pense nesse conteúdo, e a partir de amanhã, dá um passinho. Não faça nada precipitado, grandes coisas não. Dá um passinho em prol do reino de Deus. Adolescente, jovem, senhor, senhora. Deixa um pouquinho as suas coisas. Deixa um pouquinho os seus negócios, os seus interesses. Ou em meio aos seus negócios e interesses, porque é assim que Deus faz. É no seu negócio. Deus é tão bom que Ele leva lá onde está você, pessoas. Mas começa a tirar um tempo. Começa a tirar um tempinho para mover o talento. Ontem eu ainda estava um pouco adoecido e tinha o ITA. E eu fui para o ITA. Falei, seja lá o que Deus quiser. E eu fui. Não podia ir, mas eu fui. Vou fazer uma exposição maior hoje. Vou arriscar um pouquinho mais hoje. Resultado, eu aprendi muito ontem. E saí de lá curado. E eu duvido que algum aluno tenha visto o meu gesto de dor. Eu duvido. Porque quando você propõe a movimentar o talento, vem um negócio chamado alegria da salvação, que nos inunda. E a gente arrisca mesmo. Demorei a dormir de tanta satisfação. Sua vida, em todos os aspectos, vai ficar melhor. A 22 é como congregação, o testemunho que nós falamos aqui hoje. Receber os ministros, receber uma quantia financeira. Não é uma quantia pequena não, irmão, uma grande quantia. Isso tudo, irmão, é porque, enquanto congregação, está havendo um mover com os talentos que Deus deram aqui. Aí Deus assiste. Aí Deus cuida, aí Deus retribui, aí Deus não deixa faltar, Deus não nos deixa passar vergonha. E isso pode ser aplicado na sua vida particular. Irmão, precatório é coisa boa? É? Precatório, os advogados aqui, é coisa boa? Ixi, ó o outro, ixi. Ave Maria, né? Ave Maria, Ave Maria. Ixi, Ave Maria, Nossa Senhora. Eu disfarço assim, nossa Deus. Difícil, né? É porque essas coisas são arraigadas, né? Resultado. Eu preocupado com essas coisas da obra, meu Deus, e tal. 10 horas, uma mensagem. Aquelas coisas que você nem sabe, coisa de sindicato, que alguém entrou lá, brigou por lá, você não está sabendo de nada. Um advogado mandou assim, manda seus dados bancários, precatório, não sei das quantas, saiu. Meia hora depois, ei, tem 50 mil aí na conta da igreja. Vai resolver o problema também da igreja. Já resolvi da sua casa, agora estou resolvendo lá da igreja, do povo lá. Irmão, o que é isso na vida do crente? O pastor pode falar assim, posso, irmão, vou contar tudo para você. Tudo que acontecer comigo eu vou contar aqui. Eu faço parte disso aqui, vocês. O que é isso? Vai, irmão, ainda que com dor, vai lá movimentar o talento que Deus confiou na sua mão. Vamos orar. Aí Ele cuida de você, cuida da obra que você está envolvido, cuida da sua empresa, cuida. Deus cuida daqueles que movimentam o talento. Experimenta, irmão, pelo amor de Deus, experimenta. Tira um horário nobre seu para fazer alguma coisa em prol do reino.
Se exponha, ainda que não tenha aparentemente resultado nenhum, mas faça a sua parte. Faça. Faça. Não fique esperando o talento. O talento já foi dado para todos quantos são servos. E se estava enterrado, que maravilha. Nós vamos poder desenterrar antes do dono chegar. Vamos fazer. Eu estou com vontade de fazer. Você que acha que o talento não está enterrado, mas está na direção da cova. Vem aqui para nós orarmos. Para essa sepultura de talento ser fechada com o seu talento pelo lado de fora. Às vezes está cuidando direitinho dos filhos, do esposo, da esposa, da empresa, do emprego e tal. Mas eu estou falando do reino. Toda terça até dezembro, até o final do ano, nós vamos pegar uma parábola e vamos conversar aqui um pouco. Vamos trazer a parábola para o mundo real, né? Que a parábola é só uma... a parábola é uma parábola, né? Para ser bem aqui profundo, a parábola é uma parábola. Mas nós vamos trazer a aplicação prática. Doutor Márcio, está diferente. Agora com glória a Deus, aleluia, eu falei, eu conheço esse glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo aqui na sua casa, meu filho. Querido Deus, soberano Pai, o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco. O Senhor tem extirpado doença, o Senhor tem queimado tumores, o Senhor, meu Deus, tem fulminado com as investidas de Satanás contra as nossas vidas. O Senhor, meu Deus, não tem deixado os poços serem entulhados. O Senhor, meu Deus e meu Pai, não tem deixado, meu Pai, que o pulgão, meu Deus, que o devorador, que o migrador, que a ferrugem, que a traça venha comprometer, ó Deus, aleluia, a lavoura, que é, ó Deus, a garantia da nossa provisão e da provisão dos nossos filhos. Oh Deus, mas nós por vezes não temos sido bons, e nós por vezes não temos sido, ó Deus, diligentes. Sabemos o que fazer, mas não fazemos. Sabemos como fazer, mas não colocamos, ó Deus, a forma adequada. Por vezes até fazemos, mas não fazemos como o Senhor quer que seja feito. E aí nos enquadramos também, mesmo que fazendo, mas ficamos enquadrados como negligentes, porque não fizemos como deveria ser feito. Agora nesta noite, nos perdoe nossas faltas, nossos pecados. Meu Deus, nós não queremos ser açoitados pela doença, nós não queremos ser açoitados, meu Deus, pela peste, nós não queremos ser açoitados pela pobreza, pela miséria, porque é muito comum que os cristãos, depois que eles são apanhados por alguma praga, aí eles se dispõem a fazer algo para o Senhor. Não, nós não queremos chegar nesse ponto. Nós queremos fazer a obra do Senhor com alegria, nós queremos fazer a obra do Senhor estando, meu Deus, saudáveis, estando caminhando, tendo os nossos filhos vivos, tendo, ó Deus, a nossa casa, meu Pai, acertada, estruturada, tendo a nossa mente, ó Deus, funcionando plenamente, tendo, ó Deus, os nossos negócios indo a cada dia, meu Deus, de bem a melhor. Nós não vamos esperar o caos nos empurrar para fazer a tua obra. Nós não vamos esperar, meu Deus, a miséria nos empurrar a ser diligentes com o talento que o Senhor tem confiado em nós. Perdoa-nos nesta noite e nos dê, ó Deus, ó Pai, o entusiasmo, o encorajamento de que, independente de qual seja da quantidade que venha a ser o talento que o Senhor confiou a nós, o importante é que nós vamos movimentar, o importante é que nós vamos multiplicar, o importante é que nós vamos dar crescimento, o importante é que nós vamos compartilhar esse talento, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a tirar o que há de melhor
meu Deus, que é a nossa saúde, o nosso vigor, e fazer algo em prol do Senhor. Uns vão cantar, outros, meu Deus, vão fazer, ó Pai, aleluia, vão ornamentar templo, outros vão cuidar de criança, outros vão cuidar de adolescentes, outros vão orar, outros vão jejuar, meu Deus, mas que alguma coisa seja feita por todos nós. Outros vão visitar, outros vão, meu Deus, fazer abordagem na rua, outros vão, meu Deus, criar um relacionamento com alguém, até o dia que ele for salvo. Oh, meu Deus, ajuda-nos nesta noite. E se havia, papai, uma sepultura posta, meu Deus, próxima do talento que o Senhor confiou em nós, que nesta noite essa sepultura seja fechada, seja entulhada com o talento do Senhor confiado a nós pelo lado de fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos a sair da inércia e a granjear, a negociar, a expor, na certeza de que é o Senhor, no tempo certo, é quem há de dar o crescimento. É a nossa oração, é a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem alguma pessoa que queira reconciliar? Terça-feira a gente não faz isso aqui, não é? Eu deixei de fazer, e eu não vou mais deixar de fazer. Tem alguma pessoa que queira reconciliar?